voltando com o nosso terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, um tema maravilhoso, oportuno, sobre cura. O Senhor Jesus cura hoje. Você crê nisso? Se você não crê, convido você a permanecer ligado nesse canal, porque Deus ele vai te encorajar e te dar fé para você crer que Ele pode curar ainda hoje. Pois bem, nessa última parte do programa, nós queremos falar um pouco sobre a cura divina como um dos benefícios, um dos aspectos da salvação. E a gente percebe, meus queridos irmãos, telespectadores, que Jesus, ele conquistou isso para nós. Essa cura, ela não vem de uma simples confissão positiva, essa cura ela não vem da força do pensamento do homem. Não basta ter pensamento positivo, confissão positiva para que a cura aconteça. A cura do corpo, cura da alma, ela é um aspecto que foi conquistado por Jesus. É uma bênção que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, ao levar sobre si as nossas enfermidades. Ele está dizendo o seguinte: em mim você tem poder para vencer todas as enfermidades. Confie em mim. E nesse aspecto, evangelista Wallach, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a cura como um dos benefícios da salvação, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns outros detalhes na ministração dessa cura, seja na igreja, seja pelos apóstolos. Evangelista Wallach. Pastor Marcos, quando nós imaginamos, tratamos, lemos a respeito do que falava o profeta Isaías sobre Jesus tomar para si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, é necessário, meu irmão e minha irmã, que você entenda e compreenda o significado de 3 palavras básicas dessa lição de hoje, que é misericórdia, graça e soberania. Soberania no ato de que Deus está no controle de tudo e Ele tudo pode. A graça pela gratuidade, pelo que você foi alcançado, não por mérito seu, mas por uma gratuidade dada por Cristo Jesus. E o outro é pela misericórdia divina, a compadecência do Senhor Jesus para comigo e para contigo, que não merecíamos, porque, como nós dissemos, não foi por mérito. Então, no livro do profeta Isaías 53, versículos 3 a 4, que nós já lemos, inclusive, como leitura bíblica em classe, nós vamos ler novamente para que fique memorizado aí na sua cabeça e no seu coração, nessa lição de hoje. Diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Perceba, meu irmão, no pronome aqui possessivo, e nossas dores levou sobre si. Essas expressões colocadas aqui de forma proposital pelo autor bíblico, pela forma inspirada por Deus, ele tinha o propósito que eu e você hoje estivéssemos aqui fazendo a leitura da palavra de Deus. No projeto salvífico, Jesus lança seu Filho, Deus lança seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para levar sobre si todas as nossas dores e as nossas doenças. Então você, meu irmão e minha irmã, você não foi recebido, você foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e através dele e por ele, todos nós podemos ser curados, seja de uma enfermidade física, seja de uma enfermidade espiritual. Como nós já dissemos nesta lição,
O Antigo Testamento sempre apontando para o Novo Testamento, novamente no Evangelho, pastor Marcos, no Evangelho de Mateus, novamente diz, Mateus 8, 16 a 17, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E que diz? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 16 a 17. Nós temos aqui um panorama teológico dos mais belos daqueles que acompanham o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é nós termos a concepção histórica, a concepção teológica de que aquele povo há mais de 2000 anos, pastor Marcos, eles faziam a leitura da palavra de Deus e eles acompanhavam o que o profeta Isaías tinha escrito há centenas de anos antes, e eles lendo e vendo a promessa se cumprindo de Jesus ali, aquela promessa da cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados e também para a cura das nossas enfermidades. Maravilha. E nessa perspectiva, evangelista Wallach, a gente percebe que a igreja primitiva, ela assimilou muito bem esse mandamento do Senhor, assimilou muito bem essa perspectiva da cura, que a gente encontra aqui, por exemplo, eu quero ler um texto, é muito bom a gente ler os textos bíblicos, porque é o poder da palavra, não há nada contra a palavra, contra a verdade, diz a própria Bíblia, né? Senão em favor da verdade. Isso é escrito no capítulo 4, versículo 29. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É interessante que isso ia se cumprindo na vida da igreja, os milagres. Quando a gente abre a Bíblia aqui, um pouco antes, no capítulo 3, quando Pedro e João subiam ao templo para a oração, havia ali um homem também enfermo, coxo de nascença, eles ministram a cura, ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta, e ele levantou e ele andou, ele disse, levanta e anda, então ele levantou e andou, que coisa linda, esse poder está ao nosso dispor, porque Jesus ele está vivo, e ele vive, ele reina, e ele tem um controle sobre tudo. A Bíblia diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Aquilo que é mais temido no ser humano é a morte. Pois saiba que Jesus ele tem a chave da morte. Ele venceu a morte. E ele também é capaz de curar de qualquer enfermidade, segundo a sua soberana vontade. Portanto, a cura divina está disponível a nós como benefício da obra expiatória, da obra de Cristo no Calvário. E a gente percebe aqui, evangelista Wallach, que os apóstolos tomando posse dessa autoridade, ministrando na vida das pessoas. Nós vamos ver um texto aqui de Marcos, quero que os amigos, os irmãos que estão nos acompanhando abram. Texto que nós lemos agora há pouco, inclusive aqui no intervalo, que nos fala que os apóstolos já estavam utilizando a unção com óleo, capítulo 6. Versículo de número 12 de Marcos. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Olha só, a igreja ela prega o arrependimento, ela prega a salvação, mas ela não deixa de ministrar a cura também. Versículo 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Quando nós vamos para Tiago 5, versículo 14, vamos para lá também, evangelista Wallach. Nós vamos ver aqui o Senhor usando Tiago para falar, ensinar a igreja, da seguinte forma.
Versículo 13, para a gente entender o contexto. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha só aqui o contexto da salvação e da cura divina juntos. Ou seja, a cura como benefício da salvação. Isso é muito importante a gente compreender. Quando você for visitar alguém, leve a salvação também. Mas se essa pessoa estiver enferma, ore para Deus curar. Porque se o Senhor quiser, Ele vai curar. Se for a vontade de Deus, Ele restaurará e o Senhor perdoará também. É interessante que eu fui pesquisar esse termo, e aqui está implícito, quando diz, e a oração da fé salvará o enfermo, esse termo também significa curará. Em muitos momentos na Bíblia, tanto a palavra salvar e curar, elas têm o mesmo significado no seu original. E é por isso que Tiago está se referindo. Na verdade, ele quer dizer que a salvação completa, com cura, com restauração apenas não do corpo, porque a grande salvação não é apenas da cura, mas é sobretudo da alma dessa pessoa, né? Então, o poder do Senhor está à nossa disposição. Ele disse, eis que eu vos dou poder, e esse poder está sobre nós. Quando o Espírito Santo ele desceu sobre a igreja, ele encheu a igreja para que a igreja pudesse sair e proclamar as boas novas de salvação. E os sinais acompanhando aqueles que crê. Esse poder é muito importante nós crermos nessa doutrina, não é, evangelista Wallach? Porque há muita gente sofrendo e há muitas doenças hoje em nossos tempos, né? Pastor Marcos, a vontade de Deus sempre foi salvar o corpo e salvar a alma. E como nós tratamos anteriormente, a vontade de Deus salvar é de forma gratuita. Permita-me só pegar um gancho aqui na sua fala, quando o senhor se refere aos evangelistas. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Essa passagem é muito importante, nós fazemos um link, né? Quando os seguidores de Jesus, seus apóstolos, dizem, não tenho nada, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, e deu de forma gratuita. Então, Jesus aqui, ele está nos ensinando, ele está aqui nos outorgando uma autoridade para que nós possamos exercer esse ministério, esses dons, dentro das nossas próprias igrejas, nos dias atuais. Você que está nos assistindo agora, não creia nessa doutrina de que os dons espirituais cessaram no Novo Testamento, na Escritura Bíblica. Não foi isso. Não é isso. Quero que você compreenda, nós queremos que vocês compreendam que esses dons estão aí de forma gratuita para que nós manifestemos a autoridade que nos foi dada por Jesus Cristo para a consecução de seus objetivos, que é a cura da sua igreja. Como nós já dissemos, o objetivo de Deus sempre é salvar o corpo e salvar a alma, e de forma gratuita. No ide nosso, ide pregai o evangelho, está inserido também alguns acessórios, que é ide, pregai o evangelho, promovei a cura em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor Marcos. Que bênção. Eu fico pensando como é maravilhoso alguém que recebe a cura. Eu já fui curado, evangelista Wallach, já recebi curas do Senhor. Eu sei que muitos dos nossos irmãos já receberam curas, mas nós queremos, caminhando aqui para o final dessa lição tão preciosa e também tão profunda, também desafiar você a crer no poder sobrenatural do Senhor quanto à cura. Não importa como você está, quem sabe um parente seu, um familiar seu, Jesus ele está aí com você, ele está disponível para você. Sabe, é interessante que o que chama a fé, a intenção de Jesus, ou a atenção dele, perdão, é a fé.
E a fé, ela toca o coração de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava há muitos anos, me parece 12 anos, sofrendo de um fluxo de sangue. E havia gastado tudo com os médicos, diz a palavra. Ela estava sem recursos, ela estava já no seu limite. Mas quando ela chegou no seu limite, limites das suas finanças, limites da sua dor, limites do seu sofrimento, ela se encontra com Jesus Cristo de Nazaré. E ela coloca a sua fé em ação. Ela ouve falar, certamente ela ouviu falar dos milagres que Jesus fez. E ela diz: se eu tão somente tocar na orla, na ponta dos seus vestidos, significa que ela queria se humilhar. Se eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Esse homem é tão poderoso que ele não precisa falar nenhuma palavra comigo. Se eu tocar nele, eu serei curado, eu tenho certeza, porque é um santo homem, é o Senhor, é o Salvador, é o Messias. E foi isso que ela fez, ela tocou em Jesus, ela se humilha, ela desce, evangelista Wallach. Porque para tocar na orla das vestes é preciso descer, é preciso se humilhar. E às vezes o que falta para a gente é isso, é reconhecer nossos limites, é se humilhar na presença de Deus e tocar lá embaixo. Tocar de joelho em Jesus. Tocar com a nossa fé, com a nossa humildade. Porque o Senhor está disponível. Ela toca e ela recebe a cura instantaneamente. O Senhor diz, o Senhor para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, tu perguntas quem te tocou? A multidão te aperta. Ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. E se você crê nessa palavra, também sai poder para a sua vida hoje, também sai cura para a sua vida hoje. Se você aí onde você está tocar em Jesus, Ele vai te encontrar aí, Ele vai te curar. É o seu parente, é o seu amigo, ore por ele agora. Creia que Jesus pode visitá-lo agora, não tem barreiras para Jesus. Um dia um homem falou assim: Senhor, uma palavra tua e o meu servo lá ficará curado. E o Senhor curou o servo daquele centurião. Sabe por quê? Porque é a fé que agrada a Deus. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso, evangelista Wallach? Perfeito, pastor Marcos. A fé, segundo o autor de Hebreus, ele define como a convicção daquilo e naquilo em que você não vê. Então, se nós passássemos a conversar com vocês aqui, eu poderia dar o nosso testemunho, o pastor Marcos dá o testemunho dele, de curas, de enfermidades no âmbito de nossas famílias, de nossos amigos, de nossos companheiros de trabalho, que certamente foram ministradas por Deus. Então, o ano de 2020 foi um ano de dificuldades para todos nós. A chuva veio para todos, o coronavírus veio para todos. E ainda hoje nós estamos padecendo. Mas o nosso apelo hoje aqui na escola dominical, na escola bíblica, é que você tenha plena consciência de que você serve a um Deus vivo, verdadeiro, poderoso e atual, que pode continuar manifestando as tuas curas. Assim como o senhor, pastor Marcos, em 2020, eu fui muito abençoado, a nossa família foi muito abençoada por curas milagrosas. Meu pai, minha cunhada, minha esposa, minha sogra, recuperada pelo poder de Deus, pela força da oração de um servo de Deus, pela própria fé dela, por ela pôr em prática aquilo que o autor de Hebreus já escrevia 2000 anos atrás, dela crer naquilo que ela não via, dela ter a convicção daquilo de que ela não via, mas ela sabia que existia e estava presente. Então, neste dia, utilize essa fé. O pouco que você tem, ou muito que você tenha, utilize para praticá-la, no sentido de orar por enfermos, no sentido de orar por você, que precisa dessa cura também. Observe e veja aquilo que está te impedindo de receber essa bênção espiritual. Porque, como nós dissemos, o nosso Deus é o Deus atual e o Deus da cura e da libertação. Aleluia. O Senhor é o Jeová Rafá, é o Senhor que te sara. E nós queremos terminar esse programa hoje, que está muito bom. Evangelista Wallach, estou sentindo a presença de Deus aqui de verdade.
porque o Senhor me contava aqui no intervalo um pouco do que Deus tem realizado na sua família, e a gente fica impactado, porque Deus, Ele está presente. Nosso Deus não é um Deus distante, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele está aqui, Ele está aí com você também. E nós vamos terminar essa lição de número 10 orando, porque essa lição, ela é profética, digamos assim. Ela é profética porque ela diz: o Senhor Jesus cura hoje. Você crê nisso? Se você crê, então nós vamos terminar esse programa orando juntos. Eu quero que você feche os seus olhos, onde você estiver, que você nesse momento concentre a sua fé em Jesus, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressurgiu ao terceiro dia, e Ele está aqui para te dar a vitória. Vamos terminar juntos com a oração, evangelista Wallach. Vamos orar nesse momento. Quero, antes da oração, agradecer ao Senhor e dizer que é um prazer aqui poder contar com o Senhor aqui, certamente em muitos momentos, nesse programa da Escola Bíblica. Amém, pastor Marcos. É uma satisfação enorme, é um prazer muito grande, deixando sempre o nosso agradecimento aos colaboradores, ao diretor da TV Kairos, ao pastor Salles Batista, sua família, a missionária Raquel Viegas, pastor Kennedy, missionária Kelly, que certamente estão nos acompanhando. Amém, amém. Que o Senhor alcance cada um. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, graças te damos, Pai, por esse programa. Graças te damos por essa oportunidade de meditar na Tua palavra e de aprender contigo, Senhor, que é manso e humilde de coração. Queremos te agradecer pela vida do Teu servo, evangelista Wallach, pelo companheirismo, que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua casa e a sua família. Oramos por cada um que está nos acompanhando, pelos irmãos, pelos amigos de longe, de perto, que nesse momento estão vivendo a dor de um ente querido que está internado, a dor de estar internado, a dor de estar em casa fazendo o tratamento, a preocupação e a aflição de estar contaminado pela Covid-19. Mas Tu és um Deus, o Deus do impossível, o Deus que não tem barreiras. A Tua palavra diz: operando, Deus, quem impedirá? Estende a Tua mão agora, Senhor, sobre cada vida que precisa. Vai curando, Senhor, toda sorte de enfermidades, e que se cumpra a Tua palavra, Senhor. A oração da fé, ela vai sarar o enfermo. Se houver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Meu Pai, alcança essa vida agora com Teu poder sarador. Traz alento para essa pessoa que está preocupada, essa pessoa que não está dormindo direito, essa pessoa que tem aflição na sua alma, quem sabe está num momento de depressão, num fundo do poço, Senhor. Estende as Tuas mãos e levanta essa pessoa agora, trazendo alegria ao seu coração. Esse irmão que está com sintomas gripais, preocupado se está ou não com Covid, Pai, vai impondo as Tuas mãos saradoras, Tuas mãos ensanguentadas, as Tuas mãos furadas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ministramos a bênção e a cura agora, crendo em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Nós aguardamos vocês no próximo programa Escola Bíblica, se Deus assim nos permitir.